Ancelotti, você não tá querendo colocar o Paquetá no time, pelo amor de Deus, Ancelotti. Não faça isso. O Brasil vai perder a Copa se você fizer isso, Ancelotti. Pelo amor de Deus. Tô brincando, não vai perder nada, vamos torcer. Mas vou trazer uma análise aqui pra vocês de algo que tá me preocupando muito nessa situação do Ancelotti resolver mudar a formação de última hora. Eu acho que o Ancelotti pode estar cometendo um erro grave e isso pode nos custar a Copa. Vai deixando o like, vai deixando o hype. Aqui no Rick Covil e no Covil TV a gente fala de futebol como um todo, né? Um canal muito mais voltado a Palmeiras, mas agora é a Copa do Mundo, então a gente vai passar aí 2 meses falando muito de Copa do Mundo. Se você curte conteúdo de Copa do Mundo, você curte Copa do Mundo, se você vai assistir os jogos, vai acompanhar, se inscreve aí e bora para mais um vídeo aqui no canal. Eu vou trazer uma análise onde, pra mim, o Ancelotti pode estar cometendo um erro parecido com o que o Tite cometeu nas últimas 2 Copas e que nos custou as eliminações. Fechou? Deixa o like, o hype, a sua opinião e bora pro vídeo. Ciclo para a Copa de 2018. O Tite, na verdade, não teve um ciclo completo, né? Foram 2 anos. Ele assume em 2016, corrigindo um time horrível do Dunga e dando resultado imediato. E eu lembro que ele começa com essa formação aqui, ó, com o Willian no lugar do Coutinho. O Coutinho era reserva. E ele tinha falado que ele ia priorizar as posições e as funções que os jogadores faziam nos seus clubes, para que eles na seleção eles já se encaixassem automaticamente, sem ter que cada um tá improvisado e tudo mais. Por isso ele escolheu o Willian e não o Coutinho, porque o Coutinho no Liverpool na época ele jogava na esquerda, né? Então ele pegou o Willian que tava jogando pela direita, acho que no Chelsea na época, né? E aí a formação base era Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Renato Augusto, Paulinho, Willian, Neymar e Gabriel Jesus. Nos 2, 3 primeiros jogos o Coutinho entrou pela direita meio que improvisado ali, foi bem e acabou ganhando a vaga do Willian. Mas o principal fator dessa seleção que deu muito certo e deu resultado muito rápido foi que exatamente o Tite estava explorando o melhor de cada um. Fazendo uma trinca de meio campo, ao invés de um 4-2-3-1, o que ele fazia? Ele tinha o Casemiro no pé desse tripé, que era exatamente o que ele fazia no Real, com Modric e Kroos. Ele tinha um Paulinho, que não era um segundo volante em linha, então ele era um cara um pouco mais à frente, junto com o Renato Augusto, e ele ia estar mais próximo para fazer esse box-to-box que ele fazia, de pisar muito na área. E o próprio Renato Augusto, que não é aquele meia cerebral, camisa 10, ele jogava em linha como um terceiro homem de meio campo aqui com o Paulinho, e explorava o melhor desse meio campo. Casemiro, Paulinho e Renato Augusto era um baita meio campo, e eles fazendo as coberturas aqui, principalmente quando os laterais subiam, era excelente, e também dava mais liberdade para os atacantes, para Neymar, para Coutinho e para o Gabriel Jesus jogar com mais liberdade, porque é um 4-3-3. Num 4-3-3 os seus pontas são mais pontas. Aí surge o primeiro grande problema do Tite, que é simplesmente querer encaixar todo mundo quando na verdade estava tudo muito certo. E aí eu acho que ele erra muito quando ele faz isso aqui, ó. O Willian entrava muito bem nos jogos. Quando ele precisava ser titular porque alguém estava suspenso, ele entrava bem no lugar do Coutinho, ele entrava bem no lugar do Neymar, ele entrava bem no lugar de todo mundo. O Willian estava entrando muito bem nos jogos e o Tite estava querendo de todas as formas colocar o Willian de titular, mas não dava para barrar nem Neymar, nem Coutinho. E o Jesus não fazia sentido porque é centroavante. E aí surge, acho que, uma lesão do Renato Augusto que abre uma possibilidade. E aí, ao invés do Tite manter o 4-3-3, ele viu aí a oportunidade de ele colocar os 4 para jogar, o quarteto mágico do Tite. E aí ele bota o Willian para jogar na direita e trazer o Coutinho pro meio campo. Eu lembro que na época todo mundo falou, baita escolha do Tite, porque aí os 4 tão bem, Coutinho, Neymar, Willian e Gabriel Jesus, vai ser o quarteto. Só que aí ele estragou completamente o time dele. Porque o futebol não é só baseado em técnica, é encaixe tático, e esse time estava encaixado no 4-3-3. Quando ele bota o Coutinho não é terceiro homem de meio campo, igual o Renato Augusto consegue fazer, até muitas vezes para fazer essa cobertura aqui, fechar na linha quando o lateral sobe. O Coutinho não é esse cara. Então, para encaixar todo mundo, ele começou a ter que mudar o time dele. E aí ele sobe o Coutinho e ele faz uma linha com Casemiro e Paulinho, ou seja, o que era um 4-3-3 virou um 4-2-3-1. No 4-2-3-1, seus pontas eles têm um pouco mais de obrigações defensivas. Então, em tese, ele tem que baixar um pouco mais o Neymar e o Willian. Quem acabava fazendo a do Neymar, defensivamente, era o Gabriel Jesus. E nessa, ele matou o futebol do Gabriel Jesus. Por que que o Gabriel Jesus foi tão bem nas eliminatórias e foi mal na Copa?
Por causa disso. Porque quando o Tite muda pra esse 4-2-3-1, alguém tem que fechar um pouco mais aqui. Não vai ser o Neymar, pô. Sem bola não vai ser o Neymar. Então quem fechava na linha aqui era o Gabriel Jesus. E aí o Gabriel Jesus acaba o futebol dele na Copa do Mundo. Outro que ele matou, o Casemiro. Que até faz uma Copa boa, mas não era a melhor função dele como um volante pelo lado direito. Ele jogava melhor como esse volante centralizado do tripé. Outro que ele mata, Paulinho. Fez umas eliminatórias absurdas e na Copa foi um fiasco. Porque o Paulinho bom era o Paulinho com liberdade. Aqui ele virou um Paulinho mais defensivo para cobrir esse espaço que o Coutinho não ia voltar para marcar. Então nessa ideia do Tite de, pô, quero botar os 4 para jogar lá na frente, ele matou completamente o sistema que ele tinha criado lá nas eliminatórias e que tinha dado muito certo. Então, para mim, o Tite comete um erro bizarro, bizonho mesmo, que ele jogou todo um meio ciclo no lixo para comportar 4 jogadores que, no final das contas, acabou prejudicando o sistema tático dele. Ciclo para a Copa de 2022. Essa era a formação base que o Tite usou durante todo o ciclo, obviamente fazendo algumas alterações, mas o que se formava de time base já era nesse 4-2-3-1, né? Com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casimiro, Fred e Paquetá, Neymar, Rafinha e Richarlison. 4-2-3-1 que às vezes variava pro 4-3-3 com Paquetá e Fred jogando em linha. Isso aí sempre foi o forte do Tite. Mas aí ele faz uma besteira inacreditável. Porque você tinha no ataque, você tinha o Rafinha aqui com o reserva dele sendo o Antony. E do outro lado você tinha o Neymar com o reserva dele sendo o Vini Júnior, que tava muito bem no Real Madrid. Só que o Vini Júnior tava tão bem que o Tite botou na cabeça às vésperas da estreia na Copa. Não é que foi durante o ciclo pra treinar, é nas vésperas da estreia pra Copa. Ele botou na cabeça que ele precisava botar o Vini Júnior no time. Vamos lá, beleza, né? Tira Neymar, bota o Vini Júnior. Óbvio que ele não ia fazer isso. Óbvio que ele não ia fazer isso. Ele ia tirar alguém do meio campo pra botar Neymar, Vini Júnior, Rafinha e Richarlison. E aí você imagina o quê? Que ele vai tirar o Paquetá, né? Então tira o Paquetá, bota o Vini Júnior, traz o Neymar pro meio campo. Show de bola. Mas o que ele fez foi inacreditável. Ele cometeu o mesmo erro da Copa de 2018. Quis botar muita gente que joga bola, priorizando a técnica e ferrou com o sistema do time. Ele manteve o Paquetá, ele tirou o Fred e trouxe, em tese, o Paquetá para jogar de segundo volante. Em tese. Por que eu falo em tese? Porque o Paquetá não é segundo volante. Ele não tem esse poder de marcação para jogar em linha. Ele não tem essa ideia de recomposição quando os laterais sobem. Então, no final das contas, esse 4-2-3-1 que o Tite usou durante todas as eliminatórias, os amistosos, tudo, absolutamente tudo, ele desfez no início da Copa do Mundo. E aí ele traz o Casemiro para cá e passa a jogar num 4-1-4-1 com Paquetá, com Neymar, e tirei o campinho do lugar, Paquetá, Neymar aqui no meio campo, Vini Júnior de um lado, Rafinha do outro, Richarlison de centroavante. Quem fechava os corredores aqui eram os pontas, né? Vini e Rafinha. E do meio pra frente muita qualidade, né? E o meio campo completamente vazio. Um time que tinha muita técnica do meio pra frente, mas faltava alguma coisa, né? O Neymar até se lesiona nessa Copa, entra o Rodrigo, mas foi um outro erro que o Tite cometeu. E que beleza, a campanha da seleção estava sendo boa, mas foram os 4 minutos da Croácia. Mas é o mesmo erro que ele comete. Ele faz um ciclo todo numa formação consistente, que vai se entrosando, que vai criando casca. E aos 45 do segundo tempo, prestes a começar uma Copa, ele resolve mudar. Ele muda o esquema. E cara, você não pode mudar o esquema quando você tá indo para uma Copa, pô. Ou muda antes, testa um pouco, entrosa e vai pra Copa. Mas não, ele quer mudar na beira, na porta da Copa do Mundo, pô, e não dá tempo pra ajustar todos os detalhes, ainda mais porque, pô, o time que vem aí acostumado a jogar de um jeito, ele quer mudar a formação antes da Copa, não vai dar tempo, pô, por mais que você tenha ali um pouquinho de treino antes da Copa, mas não é o suficiente, cara, de uma seleção que vem aí 1, 2, 3, 4 anos jogando de uma forma pra você mudar em 1, 2 semanas. Eu acho uma loucura. E aí, vamos pro que o Carlo Ancelotti tá ameaçando fazer agora em 2026. Depois do recadinho.
Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Rick Covil, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Rick Covil, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? E aí chegamos nas vésperas da Copa de 2026 e o Ancelotti falou isso que me deixou bem preocupado. Outra opção da equipe, então, última possibilidade de fazerlo e vou fazerlo. Lo que queda claro, o sistema não cambia. O sistema é 4-4-2 e não vai cambiar. O sistema é só quando você não tem a bola, porque você não pode mirar o sistema quando tem a bola, porque nunca atacamos com 4. Então é só defensivo, e defensivo é 4-4-2, não muda. Depois muda as características dos jogadores, porque se eu pongo Paquetá e não Luis Enrique, é claro que muda a posição de Paquetá com bola, porque sé perfectamente que Paquetá não pode jogar extremo. Isto, depois de 40 anos de futebol, lo he entendido. Eu gosto desse velho, mano. Eu gosto desse velho. Pô, e aí vamos lá. Vou explicar pra vocês qual é que é o ponto. Isso aí a gente tem muito nos debates de futebol aqui do meu canal. Porque se você é novo aqui, porque eu sei que tem muita gente que não é palmeirense, não me acompanha, né? E agora na Copa tá chegando aqui e não sabe como é que eu trampo. Eu sempre falo muito sobre isso nos nossos debates de tática. E as pessoas, elas acham que o time de futebol, ele é isso aqui, ó. Que é isso aqui, ó, 4-4-2, então a gente vai atacar assim, a Rafinha aberto, Luiz Henrique aberto. E cara, a formação base, o sistema, ele é defensivo, é sem bola. Como é que fecha esse time num 4-4-2 sem bola? Assim. Rafinha fecha de um lado, Luiz Henrique fecha do outro, o Vini fica com mais liberdade, o Matheus Cunha aqui com mais liberdade também, marcando saída de bola, o Vini vai vir aqui às vezes para buscar essa transição. Isso é o sistema de jogo. Agora, como é que esse time ataca? E esse time, a seleção brasileira ataca, quando tem esse ponto aqui, é o Luiz Henrique, e já foi o Estevão em algum momento, muitas vezes com uma variação conforme o que é o lateral direito. Quando é o Wesley passa e esse ponta vem para dentro. Mas isso não estava funcionando nos últimos jogos. Tanto que surgiu uma grande possibilidade do Militão ser titular pela lateral direita. Aí ele se lesionou e aí surge a possibilidade do Ibañez ser o lateral direito. E por que isso? Porque o Ibañez sendo lateral direito, você deixa o Luiz Henrique cuidando do corredor e não o Ibañez passando aqui. O Ibañez é base da jogada. Você traz o Rafinha por dentro, espeta o Alexandro e aí você faz essa saída sustentada com os 3 zagueiros, mais o Casemiro, mais o Guimarães, Rafinha por dentro. O Vini pode sair muitas vezes para buscar jogo por aqui, o Matheus Cunha pode vir buscar jogo por aqui também. E muitas vezes quando o Brasil estiver no campo de ataque bem posicionado, ele pode trazer o Rafinha para o lado e o Guimarães dar um passo e trabalhar aqui, ó, no 3-1-4-2. E aí vai variando conforme também o sistema defensivo do time adversário. Ok, mas aonde está o problema dessa entrada do Paquetá no time? Para mim é muito simples e vocês vão entender aqui agora. Volta para a formação base e ele provavelmente vai entrar no lugar do Luiz Henrique. Isso vai ser um teste que o Ancelotti vai fazer. E no sistema de jogo não muda nada, foi isso que ele disse. Defensivamente, fecha as linhas de 4. Rafinha fecha aqui, Paquetá fecha aqui, show. Não vai mudar nada defensivamente, o sistema continua sendo 4-4-2. Agora a questão é a seguinte, o Paquetá não é extremo, foi o que ele explicou. O Paquetá não vai levar e arrastar aqui o marcador. O Paquetá vai vir jogar por dentro. E aí esquece a possibilidade do Ibañez. Aí o Wesley tem que ser titular, certo? Porque quando o Paquetá trouxer para dentro, quem vai usar esse corredor é o Wesley. Então você tem o Wesley aqui nesse corredor, você tem o Casemiro e Guimarães, você vai ter o Rafinha na outra ponta, e aí você faz a saída com Marquinhos, Magalhães e Alexandro. Ou o próprio Douglas Santos pode ser esse cara também. Acaba que dá na mesma. Vocês percebem que a formação de ataque dá na mesma? Eu acho até mais interessante você ter um trio mais
criativo no meio campo, quando precisar, o Paquetá dá um passinho pro lado, o Guimarães entra aqui, ou até inverte com o Casemiro, pra ficar mais fácil, né? Pra ele entrar aqui pelo lado esquerdo. Pô, show de bola. Acaba que dá na mesma. E aonde que tá o problema? Eu acho essa formação muito interessante, tá? Eu acho essa formação muito interessante. Você vai ter um trio criativo aqui no meio campo. Você vai ter Rafinha podendo vir por dentro, Vini caindo pela ponta, Matheus Cunha podendo sair. Pode ser o Igor Thiago. Eu acho que até faz mais sentido você ter o Igor Thiago titular no lugar do Cunha, tá? Se você tem um lateral direito de ofício, que vai levar no fundo e vai cruzar, faz mais sentido você ter um centroavante que é bom no jogo aéreo, que é bom na força física, do que um cara que vai sair muito da área. Mas enfim, isso é só um detalhe. Aonde que tá o problema? E eu acho que ele vai errar se ele mudar essa formação no início da Copa. Simplesmente porque você não tem outros meias. Você não tem... No elenco da seleção, você tem muitos pontas. Você tem Luiz Henrique, você tem Ryan, você tem o Endrick, que é um centroavante que cai pelo lado. Você tem Igor Thiago, que é um centroavante. Você tem Martinelli, que é um ponta. Vini Júnior, que é um ponta. Você tem muito ponta e atacante. Você tem poucos meias. O seu único meia, camisa 10, é o Paquetá. Simplesmente o Paquetá. Então se você usa ele e você passa a usar o sistema dessa forma, no momento em que você não tiver o Paquetá, precisa substituir, você não consegue pegar um cara com as mesmas características e colocar no lugar. Você vai poder improvisar um Danilo ali de 10? Pode. Você precisava ter um outro meia, você precisava ter um Andreas Pereira da vida. Então, onde está o erro para mim? Se o Ancelotti resolver, no último jogo pré-Copa, mudar o sistema para ter um trio de meio campo, ele convocou errado. Ele convocou ponta demais para deixar todo mundo no banco, tá ligado? E aí, vamos para um exemplo. Caso aconteça dele enxergar o Neymar com esse meia, eu sei que vocês já estão pensando que o Neymar vai ser esse cara, né? O substituto do Paquetá. Tudo bem, o Neymar pode entrar no lugar do Paquetá para fazer essa meia aqui, ó. E jogar aqui como esse meia camisa 10. Lógico que pode. Lógico que pode. Não pode? Com bola pode. O problema é a gambiarra tática que o Brasil vai ter que fazer na hora de voltar para o sistema do 4-4-2. Porque ó, Marquinhos, Magalhães e Alexandre, Wesley volta, Casemiro e Guimarães volta, Rafinha fecha aqui. E em tese, quem é esse cara? É o Neymar. O Neymar tem que fechar a linha de 4. Vocês acham que o Neymar vai fechar a linha de 4? E aí o que a gente vai ver? É isso aqui, ó. A mesma cagada que o Tite fez de colocar o seu centroavante, o seu falso 9, seja o que for, para cobrir a possibilidade do Neymar. Então, ele mata completamente a ideia do Neymar ser esse meia. Quando ele pega o meia dele e coloca para ser esse cara aqui na formação base, o cara da direita. Então, ok, ele quer jogar dessa forma, com um trio de meio campo, eu acho que ele já deveria ter testado antes. Ele demorou e não testou em momento nenhum. E na hora que ele testa, ele já fez a convocação. Então a convocação dele é para jogar no 4-4-2/4-2-4. A convocação dele é para jogar aqui, ó, no 4-2-4/4-4-2. Ele fez a convocação com muitos pontas. Ele vai resolver agora jogar com um trio de meio campo, tendo poucos meio-campistas convocados. Eu acho muito perigoso, tá? Muito perigoso. Caso o time funcione no teste, ele queira manter isso pro resto da Copa. Mas é isso aí, vamos torcer. Quero saber a opinião de vocês. Gostaram desse vídeo? Deixa o like, deixa o hype, deixa a sua opinião aí. Qual vocês acham que deve ser o time titular da seleção brasileira para esta Copa do Mundo? Comenta aí, tamo junto, é nóis.